E aí, galerinha? Vamos corrigir essa tarefa? Sempre pedindo para que vocês façam uma auto-reflexão. Vocês percebem que a matéria passada até era um pouco mais desafiadora do que essa matéria atual. Mas sem a prática, galera, sem o exercício, tu amarra as minhas mãos. Eu não consigo ensinar para vocês sem que tu tente o exercíciozinho. Então presta atenção nisso, cara. Eu vou começar a cobrar de novo, sempre que eu puder, apesar da falta de tempo. O que faltou corrigir na página 35? Primeiro ano, matemática, essa parte era ainda em sala de aula, que a gente está pedindo para fazer. Página 35, questão 3. Ah, não. Retas paralelas cortadas por retas transversais. Dá para aplicar o teorema de Tales de Mileto. Milhares de anos atrás o cara já tinha um raciocínio invejável. Esse tamanho aqui, ó, ele chamou de 2x menos 3. Aqui, x mais 2. Corrigiu ou não corrigiu? Corrigido. Esse lado dividido por esse, agora eu vou fazer de novo. 5 sobre 6. Cruz credo. O 5 multiplica o x mais 2 e o 6 multiplica o 2x menos 3. Outra coisa importante, ó, essa indecisão de corrigir ou não corrigir quer dizer que tu ainda não está fazendo aquilo que eu sempre peço, faça o ofício. 5 vezes x, 5x, 5 vezes 2, 10, 12x e menos 18. Certo? Letra para um lado, número para o outro. 5x menos 12x é igual a menos 18 menos 10. Menos 7x é igual a menos 28. Está multiplicando, passa dividindo. Menos com menos é mais. X igual a 4. Se o aluno quisesse fazer uma espécie de prova real, como é que ele procederia? Botando o quadro. Legal, vamos ver. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Aqui deu 5. E aqui, 4 mais 2? Ó, 5 e 6. Faz sentido, né? Esse aqui é 5 e 6. É possível que seja igual, né? Agora pensem comigo. Se aqui é 5 e 6 e aqui é 5 e 6, o que eu posso afirmar sobre a inclinação dessas retas? Tem que ser idêntica, né? Porque se as inclinações fossem diferentes, os tamanhos teriam que ser diferentes. Concorda comigo? Né? Isso é uma coisa importante que vai nos ajudar na sequência da matéria. Essa eu prometo na prova, uma questãozinha dessa, que é nível fácil, né? Para tu garantir o teu pontinho. Depois eu pedi a 4 também em sala, não pedi? Questão 4 falava o seguinte, ó. A planta mostra as medidas em metros. Que planta? Não tô vendo planta nenhuma ali. Ah, isso chama-se planta baixa, que é o desenho visto de cima, né? De uma construção, por exemplo. A planta mostra as medidas em metros do telhado de um restaurante. Sabemos que as laterais do telhado são paralelas e que x mais y é igual a 20, os valores x e y são, respectivamente, retas paralelas cortadas por transversais. Observem que dessa vez ele não prolongou as paralelas. Às vezes só isso já atrapalha o aluno. E a dica que eu dei para alguns alunos era que eles prolongassem as retas, se eles tivessem dificuldade de visualizar o teorema de Tales nessa situação. Pronto, ó. Não modifiquei nada o desenho. Ele chamou isso de x, isso de y, isso é 9 metros, isso é 6 metros, e ele garantiu que esse total, ó, x mais y, era 20. Se eu tenho o total da esquerda, eu vou precisar usar o total da direita também, né? 9 mais 6, 15. Aplica uma regra agora, quero ver. O grandão de quem? 20 pode ser. Sobre x, o grandão sobre a parte de cima é igual. O total sobre a parte de cima. A mesma dancinha nessa reta e a mesma dancinha nessa. Vai dar certo. Se eu fiz diferente, não te preocupe. Se tu usou a regra adequada, tu vai acertar também. Ah, olha só que legal. Antes de sair fazendo a conta, eu vou dividir por 5 aqui, que vai dar 4. E vou dividir por 5 aqui, que vai dar 3. Concorda comigo? E eu ainda posso dividir por 3, que vai dar 1. E dividir por 3, que vai dar... Olha a conta boba que sobrou. X vezes 1 é x. 3 vezes 4, 12 o quê? É, né? Se ele usou metro, eu respondo em metro. Faz todo o sentido. Ah, ele quer o y também. Em vez de eu fazer o teorema de Tales mais uma vez, eu acho que é mais prático perceber que x mais y é 20, né? E já que o x é 12, mais passa para o outro lado,
E 20 menos 12 na matemática profunda? 8. 8 metros. O Y. Era ABCD? É, né? Respectivamente quer dizer nessa ordem. Então é 12 e 8. Letra D. Essa palavra respectivamente atrapalha muita gente na hora da prova. O pessoal se confunde. Respectivamente significa na mesma ordem. Aí depois eu te falei que triângulos semelhantes são triângulos que têm os ângulos internos iguais. E triângulos que são semelhantes têm uma propriedade, têm os lados e isso é isso que nós vamos começar a usar agora. Lá na página 37 estamos agora. Página 37 e a aula de hoje tem um monte de coisa interessante para eu te contar. Algumas tu já conhece, outras são novidades. Página 37, questão 1. Essa questão 1 é uma questão que eu gosto de botar na prova e ela é perigosa, cara. Se tu não aprende a raciocinar nela ali, ela fica bem delicada. Se bem que eu vou te confessar, ano passado tu já trabalhava com isso. Ano passado já tinham questões bem parecidas com essa aqui. Então vamos dar uma olhada com bastante carinho nessa questão aqui que merece. Ele chamou aqui de A e aqui de B, aqui é D e ali é E, aqui no meio o ponto é chamado de C. Ele disse que esse tamanho aqui é 20, esse aqui é 12, e ainda disse que aqui é 3 e aqui é X. E ele me garantiu o enunciado. AB é paralelo a DE. Ele está dizendo que esta reta é paralela a esta. Tu vê, cara, ó, embora seja uma questão de semelhança de triângulos, tem uma série de outras noções de geometria anteriores que tu precisa saber para enxergar a semelhança. Primeira noção de geometria indispensável para poder entender essa questão. Lembrar que quando duas retas se cruzam, formam-se... Quantos ângulos? 4 ângulos. Esses dois menores que são opostos pelo vértice são iguais, são congruentes, têm o mesmo valor. E esse aqui, ó, que é oposto a esse outro aqui, também são congruentes, ou seja, mesmo valor. Vou riscar assim, ó, uma linha, duas linhas. A gente costuma riscar, né, com 1, 2, 3 linhas o ângulo para identificar. Esses ângulos têm até o nome, opostos pelo vértice. É o nome que se dá a ângulos desse tipo. Nome justo, né? Como é o nome desse cara aqui? É o vértice. Um está de um lado do vértice, o outro está do lado oposto. Opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são sempre idênticos. Para ficar chique, congruente. É isso aí. Tu vê, né? É uma babaquice, mas que é necessária. Congruente. Legal. Então tu vê, ó. Tu concorda comigo que esse ângulo aqui, então, é igual a esse? Oh, legal. Já descobri que tem um ângulo ali que é igual. Só que tem que ser todos iguais para poder ser semelhante, não é isso? Outra, quando nós vamos fazer a semelhança, é importante que os triângulos estejam desenhados na mesma posição, para a gente não se confundir, né? Aí a gente faz lado da esquerda dividido pelo lado da esquerda, é igual ao lado da direita dividido pelo lado da direita. Aí fica fácil de pensar. Cara, olha só o que tens que lembrar para poder matar essa questão. Que retas paralelas cortadas por uma transversal formam ao todo 8 ângulos, né? Esse aqui forma 4, aqui tem 4 e aqui tem mais 4. Tudo bem para vocês? Esses ângulos, ó, são o quê? OPV. Esses dois aqui também são congruentes, OPV. O que é OPV? Obrigado. Opostos pelo vértice. Só quem repete aprende, mesmo que seja dentro da cabeça a repetição. Vocês concordam comigo que se eu pegar essa reta e descer ela, o ângulo que ela faz com a reta transversal muda? Não. Muda. Muda. Não. 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 Muda. Muda. Tu percebe, é uma coisa meio óbvia, né, galera? Se eu tiver os meus braços inclinados, se eu levantar ou abaixar o braço, o ângulo que os braços se cruzam é o mesmo. O ângulo só modifica se eu mexer o braço, né? A inclinação do braço, tu concordas comigo? Certo? Ou seja, quando eu peguei essa reta R e desci ela até chegar na posição da reta S, esse ângulo de cima se modificou? Não. Não. Esse ângulo de baixo se modificou? Não. Este ângulo aqui, ó, da esquerda superior se modificou? Não. Não. Não.
Esses ângulos são tão importantes que eles têm até nome. Eles têm até nome. Vou fazer assim, ó. Chamar de ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Ângulo E, F, G e H. Cada par de ângulos tem nome aí, ó. Só para vocês, só para refrescar a memória de vocês. Esse ângulo A aqui, ó, e este ângulo H, vocês concordam que eles estão do lado esquerdo dessa reta transversal? Só que estão na parte de fora das paralelas, né? Eles são chamados colaterais externos. Nome justo, né? Colateral porque está do mesmo, externo porque está na parte. Beleza? Me dá o nome desses caras aqui então, ó. Que bonito, colaterais internos. Oh, show de bola. E o C e o E? Não é mais colateral. Alterno. Em lados alternados. Aí a gente diz que um está de um lado, outro está do outro lado da reta transversal. Alternos. Porque estão em lados alternados. Para lembrar o que significa alterno. E é interno ou externo? Está dentro das paralelas, né? Nome deles então? Alternos internos. E esse aqui, o B e o H? Alternos externos. Eu lembro quando o professor me explicou isso, que é na 7ª série que a gente aprende isso, tá? E depois repete na 8ª série, de regra é isso, certo? Eu lembro que o meu professor explicou isso e eu fiquei babando azul. Só depois de velho que eu percebi que cada nome tinha uma explicação. Alterno, lados alternados. Colateral, mesmo lado. Interno, dentro. Externo, fora. Aí eu aprendi sozinho, lendo no livro, é que eu aprendi esses nomezinhos. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Esses aqui, ó, como é o nome deles mesmo? Assim como o D e o F, né, galera? E qual é a característica entre ângulos alternos e internos? Ó, uma linha e uma linha, mesmo valor, duas linhas e duas linhas, eles são com? Tu vê, eu preciso dessa informação para poder seguir na questão. Né? Eu poderia ter pulado isso, eu poderia só ter falado, galera, ó, esse ângulo é igual a esse e resolvido a questão, mas eu quero que tu entenda de verdade. Para tu entender de verdade, tens que perceber o seguinte, ó. Retas cortadas por uma transversal. Este ângulo, galera, ó, e este ângulo são alternos, tá vendo? Um tá desse lado, o outro tá do outro. Estão na parte de dentro, são alternos. E ângulos alternos internos são congruentes, iguais. Então eu posso concluir que este ângulo apresenta o mesmo valor desse. Já achei dois pares de ângulos com valor igual, né? O terceiro, o que tu me diz dele? Tem que ser igual, né? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo do mundo dá 180. Se dois ângulos já são iguais, o terceiro também tem que ser igual, né? Concorda comigo? Então, ó, mesmo sem geometria, eu já garanto que esse aqui é igual a esse ângulo ali, ó. Cara, olha o trabalho que eu passei. Claro que poderia ter sido rápido, mas olha quanta revisão eu tive que fazer para te provar que esses triângulos têm os ângulos iguais e, portanto, são triângulos semelhantes. Então, seus lados são É isso aí. É isso aí. Esses aqui também são alternos internos, tá, galera? Porque também confirma que eles são iguais. É isso aí. Ô, galerinha, olha só. Agora que eu já percebi que ângulo é igual a qual ângulo, eu vou pegar um desses triângulos e vou redesenhá-lo para ficar na mesma posição, porque um está de cabeça para baixo, outro está de cabeça para cima, está confuso. Que triângulo tu prefere que eu redesenhe? Pode ser. Ó, um falou de baixo, outro falou de cima, é pessoal. É pessoal. Tanto faz, eu vou fazer os dois, pronto. Se eu fosse redesenhar o de baixo, ele teria que ficar na posição desse, né? Ele teria que ter um ângulo com duas linhas aqui, ele teria que ter um ângulo com uma linha na parte de baixo e teria que ter um ângulo com 3 linhas na direita. Concorda comigo? Olhando para esse triângulo pequenininho, o lado que mede 3 está entre o ângulo uma linha e o ângulo 3 linhas, né? Então eu vou pegar o ângulo uma linha e 3 linhas e vou colocar o 3 ali, ó. O x está entre que ângulos? Uma linha e 2 linhas. Eu vou lá no triângulo onde tem uma linha e 2 linhas e boto o x. Pronto, redesenhei meu triângulo. E agora eu posso esquecer temporariamente esse triângulo aqui, ó, e fazer a semelhança entre esses dois. Faz a dancinha aqui, deixa eu ver. 20
É verdade, esse lado equivalente a esse, né? 20 sobre x, 12 sobre 3. Matou a questão. Me perdoe, galera, que já tinha manjado a questão, eu ter sido tão enrolado para explicar, porque eu tenho que explicar para todos, para o ninja e para o cara que tem dificuldade também. Então, ó, cruz credo, se tu quiser. Se tu não quiser fazer o cruz credo, pode simplificar primeiro, né? Por exemplo, divide por 3, dá 4, divide por 3, dá 1, divide por 4, dá 1, divide por 4, dá 5, olha que delícia que ficou. X vezes 1 é x, 5 vezes 1, 5 o quê? Falava unidade? Não, então eu só falo o C para mostrar que eu sei que está falando de um comprimento. Unidades de comprimento. Fala, meu querido. O seguinte, um triângulo gigante ali, ó, tem dois. São duas retas. A gente não podia pegar elas e separar. Essa aqui? Separar assim? Não, assim, ó. São duas transversais que pode pegar e Poderia. Tu poderia. Aí, olha só. Bacana a tua colocação. Parabéns, garoto. Gostei de ver. Isso. Olha que criativa a maneira que o amigo achou para matar a questão sem ter esse trabalho todo que eu fiz. Por que eu mostrei essa maneira de raciocinar? Porque essa maneira vai ser indispensável. Certo? Essa maneira que eu te mostrei vai ser indispensável tu usar ela. Ou seja, redesenhar um triângulo para a posição adequada. Mas nesta questão tem uma outra saída que o amigo levanta que faz todo sentido. Vocês concordam que eu poderia imaginar uma outra paralela aqui no meio, ó? Concordam comigo? E eu não dei a dica que quando no Teorema de Tales as retas se cruzam, eu não dei a dica de descruzar para poder não se perder na hora de fazer a relação? Então o amigo está coberto de razão, também daria para fazer isso. Ou mesmo sem descruzar, pontilhada paralela. Retas paralelas cortadas por transversal, os segmentos são proporcionais. X dividido por 20 dividido por x, que está na mesma reta, né? Certo? 20 dividido por x é igual 12 dividido por... Pronto, ó. Ficou instantâneo, não é isso? Por que eu insisto nessa maneira de redesenhar o triângulo? Porque isso é uma chave fantástica para matar um monte de questão que só com esse raciocínio anterior não sairia. Certo? Adorei a tua maneira de solucionar. Muito rápido. Pessoal, item B. Isso foi só o item A. Item B. Vamos ver o que nos reservava o desenho do item B. Acho que está um pouquinho mais delicado para enxergar os ângulos. Um triângulo grandão. E dentro deste triângulo grandão, o menor, ó. Este ângulo ele falou que mede A, e este ângulo aqui ele falou que também mede A. Aqui mede X, aqui mede 6, 8, 4 e 15. Ele ainda deu nome aos vértices. A, B e C para o triângulo grande, A, D e E para o triângulo menor. Galera, quero achar o valor de X, lógico. Tenho dois triângulos, um grande e outro menor. Para que eu possa achar aquele valor de x, primeiro eu tenho que confirmar se os triângulos são... O que são triângulos semelhantes? Porque são os caras que têm os ângulos internos iguaizinhos. Um cara tem um ângulo de 10, o outro tem que ter 10. Um outro ângulo é 15, o outro também tem que ser 15. E o terceiro ângulo também tem que ser igual. Não é isso? Às vezes eu pergunto isso na prova, cara. Às vezes eu pergunto na prova, o que são triângulos semelhantes? O cara só tem que responder, são triângulos que possuem os ângulos internos iguais. Só isso. Mas tu vê, eu posso te perguntar isso, na tua apostila não tem esse exercício bobo. Às vezes o cara faz essa pergunta, o aluno não sabe, que é o básico do básico. Qual é a propriedade dos triângulos semelhantes? Lados proporcionais. Legal? Eu já vi o cara responder o contrário na prova, ele diz que triângulos semelhantes são os que têm os lados proporcionais. E qual é a propriedade? É ter o ângulo igual. É o contrário, né? A gente identifica a semelhança pelo ângulo. E já que o ângulo é igual, a gente conclui que os lados são proporcionais. Pode ter lados proporcionais sem triângulos iguais? Como é que é? Pode ter lados proporcionais sem triângulos iguais? Eu posso fabricar dois triângulos. Se eu fizer os três lados serem proporcionais, os ângulos vão ter que ser iguais. Mas eu poderia fazer dois lados apenas proporcionais, um do outro, e forçar que os ângulos sejam diferentes, usando esse terceiro lado para
fazer isso acontecer. Isso poderia acontecer. Por isso que não dá para confiar, entendeu? De tu olhar dois pares de lados proporcionais e já garantir que o terceiro seja também. Ótima observação, Vinícius. Bacana. Ô galera, vamos ver. Um ângulo igual. Beleza? Um ângulo é igual. Se eu confirmar mais um ângulo igual, o terceiro já tem que ser igual porque a soma é 180. Aqui, ó. Vocês concordam que esse ângulo que eu vou marcar com duas linhas, ele faz parte tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grande? Então, com certeza, esse ângulo vale igual para os dois. Este aqui é o terceiro ângulo, ó, tanto do pequeno, e esse aqui é o terceiro ângulo do grande. O que eu posso afirmar desse terceiro ângulo? Tem que ser iguais, porque os outros dois eram iguais. Mas tu tá percebendo que eles estão em posições bem diferentes, né? Para poder fazer a brincadeira, eu vou redesenhar o triângulo pequeno na mesma posição do grande. Ou seja, ó, uma linha tem que ficar aqui, né? O três linhas tem que ficar aqui na parte de baixo e o duas linhas tem que ficar lá em cima, ó. Me ajuda agora a pegar os tamanhos desse cara e transferir para cá. Entre uma linha e três linhas é X. Tu viu? Ele está usando exatamente a técnica que eu recomendei. Pô, que bonito. Entre uma linha e três linhas é X. Entre uma linha e três linhas é X. Entre 3 e 2 é 6. Entre 3 e 2 é 6. Entre uma linha e 2 é 8. Uma linha e 2 para conferir, 8. Agora vai ficar fácil fazer a mesma regra num triângulo e no outro. Ah, é verdade. Se isso aqui é o lado todo do triângulo, eu vou ter que usar esse lado todo também, né? E se aqui em cima é 8 e aqui embaixo é 4, o total é 12. Pode ser, ó. 12, que é o lado grande da esquerda, dividido por 6, é igual 15 sobre x. Por que não pode ser x sobre 15? Se na esquerda da igualdade eu usei o triângulo grande primeiro, na direita da igualdade eu tenho que usar o lado grande primeiro de novo, né? Senão não faria sentido. Pode dividir sempre que tu quiser primeiro, não tem problema, dá 2, né? Isso, 2x igual a 15, está multiplicando, passa dividindo, 15 sobre 2 na matemática profunda, 7,5 unidades de comprimento, já que ele não falava qual era a unidade. Show de bola! Essa é outra questão que é inevitável colocar numa avaliaçãozinha, né? Para ver se o cara manja de semelhança de triângulos. Eu não pedi a questão 2, né? Não. Mas teve gente que fez, eu fiquei todo bobo. Claro que primeiro eu vou corrigir o combinado, né? Mas ou no apoio, ou num outro momento, a gente pode corrigir a 2 também para os alunos que fizeram. Vamos que vamos! Quero agilizar isso, eu quero te contar duas coisas bem divertidas ainda no final da aula. Questão 3. É isso? Questão 3, lá na página 37. Aquele pequenininho não é um triângulo? Não sei. Para garantir que é um triângulo retângulo, assim de cabeça eu não sei, entendeu? Assim olhando, assim, eu não sei, eu fico desconfiado porque eu não posso me guiar por esses valores aqui, né? O que eu deveria fazer para ver se esse triângulo aqui é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo tem que obedecer ao teorema de Pitágoras, não é? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Quem seria a hipotenusa, já que o x é 7,5? Quem que poderia ser a hipotenusa? 8. 8 ao quadrado é igual 6 ao quadrado mais 7,5 ao quadrado. Se essa igualdade se confirmar, é retângulo. Senão, não é. Né? Tu vê que legal, dá pra fazer uma continha para confirmar se é retângulo. 64 igual 36 mais 7,5 vezes 7,5, 25 vai 2, 35, 36, 37, 35, 49, 52. 52, 5, 12 vai 1, 6, 5. 56,25. 64 é diferente de 92,25. Não é retângulo. Certo? Bacana a pergunta também. Muito bom. Vamos lá, vou dar uma pausadinha aqui só pra galera que curte pela internet não ficar se matando pra ver o final.